Na última aula, então, a gente trabalhou com o início, então, das grandes navegações na Europa. Trabalhamos também com os princípios básicos do mercantilismo. Trabalhamos também com a Revolução Comercial e no final da aula eu tinha deixado 2 exercícios, então, que a gente precisa dar uma corrigida neles aí para ver se ficou entendido, né? O exercício 1 era da página 23, eu espero que vocês tenham concluído o exercício. E o exercício número 2 também da mesma página. No exercício número 1 era para vocês explicarem o que foi a Revolução Comercial e qual foi a relação desse processo com a expansão marítima iniciada pelos europeus no século XV. Quando eu falava sobre isso, a gente viu que alguns fatores foram importantes, né, para que essa revolução comercial, deixa eu achar aqui o exercício, para que essa revolução comercial ela acontecesse. Isso aqui, ó. Então, sobre essa relação então com as navegações, com as grandes navegações, eu vou dizer alguma possível resposta aqui e vocês deem uma corrigida no exercício de vocês para ver se está fechando então com o pensamento que eu vou dizer aqui, tá? Quem não teve na última aula, acredito que poucos alunos não tiveram na aula, eu tinha feito uma explicação no quadro sobre esse tema. Tinha falado também sobre alguns desses fatores. Então, cuidem, né? Então, nessa resposta para ver se está batendo com aquilo que eu expliquei lá na aula. Se ficou entendido, dúvidas, então vocês também podem enviar as dúvidas para mim. Esse vídeo está sendo postado no Classroom, conforme combinado. Eu não vou enviar vídeos pelo WhatsApp, nem nada. Eu vou postar isso lá. Eu preciso que vocês façam as atividades. Eu quero lembrar também que mesmo que a gente não está trabalhando na sala de aula, não vamos deixar os nossos conteúdos atrasados, tá? Vamos nos esforçar. Eu vou, conforme orientação da coordenação da escola também, elaborar algumas atividades, gravar algumas aulas, encaminhar para vocês, para que a gente não perca todo o tempo. A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar longe da sala de aula, então vamos aproveitar aí para ir trabalhando então, né, conforme as nossas aulas. Eu só tenho um encontro semanal com vocês, de 2 horas de história, então, e para cada encontro, então, eu devo gravar aí um vídeo falando, né, sobre o assunto que seria da aula. Vou fazer um registro aqui sobre isso que a gente está trabalhando. Sobre as atividades, eu vou lançar as atividades no Class e também vocês deverão completar essas atividades, tá? Isso vai estar, eu vou estar levando em consideração os alunos que vão fazer. Os alunos que não fizerem isso, eu vou ver ainda com a coordenação, porque pelo que eu estou sabendo o processo deve ser avaliativo. Então, se não produziu, vai estar registrado. Lembrando que lá no Class, quem já trabalhou comigo, quem já foi meu aluno, vai lembrar que as atividades ela tem início, né, e também tem o término da atividade. Então, venceu aquele prazo ali, eu não aceito também a entrega da atividade. Vocês estão em casa, vocês têm um tempo, tá? Se organizem com o tempo de vocês, tá? Façam, não deixem de fazer. Não serão atividades tão complicadas, talvez uma pesquisa aí de meia hora, alguma coisa nesse sentido. Vocês também poderão completar a atividade, né? Mas eu também vou me dedicar a ler a participação de vocês e ver se vocês estão, se está de acordo, né? Se vocês estão fazendo a atividade. Sobre a número 1, então, explicar a relação a relação do processo da Revolução Comercial com a expansão marítima. Então, eu havia feito um desenho no quadro, um mapa, onde eu explicava que aquele trajeto que se fazia através de mulas, né, a pé ou de outras formas ali na época, com carroças e outras coisas,
aquele trajeto ligando a Europa na Índia ou no Oriente, na própria China, na Mongólia, talvez não era mais possível, né? E um fator foi importante para isso, que se trata então da conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Esses turcos então, eles, após a conquista então dessa região, acaba bloqueando a cruzada ali, e isso força então os europeus. E quando eu falo dos europeus nesse sentido de viagens marítimas, eu estou falando de Portugal e Espanha. Eles dão início a esse processo, tá? Então vamos ter atenção com isso aí. Eu estou trabalhando com 4 potências daquela época, que é Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Mas agora, de lado, vamos deixar a Inglaterra e França para trabalhar com o processo de absolutismo e iluminismo depois. E quanto às grandes navegações, às descobertas, a gente trabalha então com os 2 países, Portugal e Espanha. Quando os otomanos então fazem esse bloqueio ali na região então da Eurásia, né, pegando ali a Constantinopla, hoje atualmente Istambul, eles acabam impondo então uma cobrança, né, uma taxa, uma espécie de pedágio para que se cruzasse ali. Por conta do custo alto desse pedágio, os europeus, no caso portugueses e espanhóis, começaram a ver que não era mais vantagem fazer essa viagem, que o custo ia se tornar muito alto, e buscou-se novas alternativas para isso, tá? Então, por conta dessas alternativas que eles encontraram, se encontra então a passagem, né, pelo Cabo da Boa Esperança, contornando o continente africano para atingir a Índia, ali, Calicut, e outras cidades comerciais da Índia e até da China. Com isso, então, os europeus garantiram o acesso às mercadorias, já que eles ganhavam muito dinheiro em cima disso. Eu havia tocado nesse assunto com vocês, são especiarias. Essas especiarias são temperos, são tecidos finos, produtos que o Oriente produzia que a Europa não produzia. Garantindo então o acesso dessas mercadorias na Europa, garantiu-se também a fonte de lucro, né, desses viajantes então que faziam o trajeto entre Europa e Oriente. Além disso, proporcionou também a descoberta de novos produtos, né, coisas que eles ainda não conheciam, e acabaram trazendo para cá. Desses novos produtos, eu havia colocado alguma coisa no quadro. Se tratava, por exemplo, de alimentos que os europeus não conheciam, porque a princípio, quando se inicia o processo das grandes navegações e a descoberta da América e a própria chegada do Cabral aqui na América do Sul, no Brasil, proporciona também que outros produtos cheguem até a Europa, né? Então eu estou falando do que? Estou falando de milho, estou falando de batata, mandioca, o próprio pau-brasil, além de alimentos, outras coisas aí que proporcionaram um certo, como é que eu posso dizer, uma troca cultural entre os 2 continentes, né? Não só a Oriente, né? Estou falando também do caso Europa-América, tá? Isso também provoca uma ampliação do comércio, tá, e da circulação monetária. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que esses novos produtos começam a chegar em Portugal, começam a chegar na Espanha, os comerciantes começam a espalhar isso pela Europa. Esses produtos vão parar na França, vão parar na Inglaterra, e automaticamente isso vai gerando um lucro muito grande para os 2 países pioneiros aí das grandes navegações. Graças a essas grandes navegações, as trocas comerciais entre esses continentes se tornaram intensas e variadas, né? Então, basicamente, amplia-se a circulação monetária e o intercâmbio cultural.
essa é uma possível resposta. Então, basicamente, revisando sobre o que foi a Revolução Comercial e qual foi a relação desse processo com a expansão marítima. Então, é por conta dessa expansão marítima, né, dessas novas descobertas, tanto de produtos como de novas rotas, é que a Revolução Comercial ela estoura na Europa. Tá? Então, basicamente, Portugal e Espanha passam a comercializar esses produtos lá entre os países vizinhos. E com isso, né, conforme eu havia dito antes, acontece a ampliação da circulação monetária e o intercâmbio cultural. Pessoal, na questão número 2, que eu também havia deixado, né, era só essas duas questões, a expansão do comércio alterou significativamente as concepções econômicas na Europa durante o século XVI, dando origem ao mercantilismo. Descreva os princípios fundamentais do mercantilismo. Tá? Eu expliquei detalhadamente cada um deles e pedi para que então vocês fizessem esse exercício para fixar então esse conceito. Lembrando que vocês não verão mais esse conceito de mercantilismo. Tá? Vocês estão no segundo ano do ensino médio e a oportunidade que vocês têm para entender esse conceito é agora. Lembrando que o mercantilismo, então, é o sistema econômico que faz a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Né? Então, feudalismo, Idade Média, mercantilismo pega a transição, Idade Média, Idade Moderna, e atinge o seu ápice então na transformação para o capitalismo com a Revolução Industrial. Então, na Inglaterra, a gente vai entrar nesse assunto. Vocês vão ver que então o mercantilismo se trata dessa passagem. Tá? Sobre os princípios do mercantilismo, então, bem tranquilo, né? Eu coloquei lá no quadro, havia explicado, vou só dar uma reforçada. Se eu questionar isso numa avaliação, né, então eu vou querer de vocês o quê? Que vocês entendam exatamente qual é o conjunto desses princípios que formam esse mercantilismo. Primeiro, o metalismo. Quanto maior a quantidade de ouro, prata, metais preciosos acumulados numa nação, mais rica ela seria. Tá? Então, a riqueza de um país, naquela época, de uma nação, vamos pegar Portugal, por exemplo, era medida, então, basicamente pela quantidade de metais preciosos, ouro, prata e outros metais. Segundo ponto, a balança comercial favorável. O nome, o conceito é bem famoso, a gente ainda hoje se ouve falar muito nisso. O pessoal que estuda administração, contabilidade, economia trabalha muito com esse conceito de balança comercial favorável. Qual é o grande significado dessa balança comercial favorável? Balança comercial favorável, quando que uma balança comercial de uma nação é favorável? Tá? Então o conceito é simples. Quando uma nação exporta mais do que importa, isso significa que ela está ganhando muito dinheiro. Então, basicamente, para que ela seja favorável, para que o país não esteja, como é que eu posso dizer, negativo no cenário comercial, ele precisa lucrar primeiro. Tá? Então, para que um país lucre, ele precisa exportar mais do que importar produtos. Tá? Então, a partir do momento que o país está vendendo mais do que comprando, ele está com a balança comercial favorável. Se a gente fosse trazer esse princípio para uma situação pessoal da pessoa, eu diria que a sua balança comercial ela é favorável quando você gasta menos do que você ganha. Então, é um princípio bem simples, né? Se você ganha ali um salário mínimo, vamos botar lá R$1.050, vou arredondar aí, e você gasta 1.100, a tua balança comercial não é favorável, né? Você está negativo. Então, você precisa então que o dinheiro que entra no país seja maior do que o dinheiro que sai. A partir do momento que o país não consegue produzir para si mesmo e precisa comprar produtos de fora,
ou tem algum produto, alguma matéria-prima que ele não tem internamente dentro da sua terra, ele vai ter que comprar de outros países. A gente tem casos bem específicos da Europa, por exemplo, países nórdicos, onde não produzem determinados tipos de alimentos e eles precisam importar esses alimentos, né? Mas para que eles importem, para que eles comprem esse tipo de produto que está faltando, eles precisam também ter, né, algum recurso para poder exportar, porque senão o país não vai chegar uma hora e ele vai ficar negativo. Esse é um grande problema que a gente tem com países africanos. A gente tem problemas ainda com o Brasil, de muitas vezes estar negativo no FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, tem que estar pedindo dinheiro emprestado para bancos internacionais e outras coisas, porque não dá conta, apesar de sermos um país que exporta muito, que produz muito grão, né? Tá? Então, segundo ponto, balança comercial favorável. Tá? No terceiro ponto, a gente tem a política protecionista. Do que se trata uma política protecionista? Esse era um princípio aplicado lá no mercantilismo, e consiste na cobrança de taxas alfandegárias sobre as mercadorias estrangeiras. O que são taxas alfandegárias? A taxa alfandegária é quando o governo impõe um valor sobre determinado produto, uma espécie de imposto sobre aquele produto, quando ele não tem origem no seu país. Então, um exemplo prático é a gente comprar, não sei, algum produto americano, um veículo, por exemplo, que é produzido somente lá nos Estados Unidos, e trazer ele para cá, para o Brasil. Automaticamente, por ele não ser produzido no Brasil, o próprio governo brasileiro impõe então essa taxa sobre ele. Por que acontece esse protecionismo? O próprio nome diz, é uma espécie de proteção. Essa política de proteção, ela acontece justamente porque a hora que os nossos produtos internos se tornarem mais caros do que os produtos importados, produtos de outros países, né, aí significa que a produção interna do país está comprometida. A gente vai ter dinheiro no bolso para comprar produtos vindos de fora, enquanto isso a gente vai prejudicar a produção interna do país, ou seja, isso pode gerar desemprego em massa, de repente pode influenciar aí na quebra de várias empresas, é um exemplo também, assim como acontece, às vezes acontece esse tipo de situação, né? Existem umas alianças, por exemplo, alianças no Mercosul, onde o Brasil compra produtos da Argentina, a Argentina compra produtos do Brasil, o Brasil faz alianças com o Paraguai, aquela política da abertura da ponte da amizade ali, onde trafegam, né, muitos brasileiros para comprar lá, produtos lá, mas existe uma taxação, existe um freio, né, para isso também. Ninguém pode entrar no Paraguai enlouquecido e comprar tudo que quiser lá e vir para cá, né, com esses produtos, né. Existe lá vou chutar, né, não tenho certeza do que eu estou dizendo agora, mas eu acredito que, se eu não me engano, parece que o limite é $500, né? E quando você compra mais do que esses $500 e está cruzando lá, e a Polícia Federal, na alfândega, acaba pegando os teus produtos para dar uma fiscalizada lá, os fiscais, então, da alfândega, eles vão olhar, vão verificar que você comprou a mais do que aquilo e você deve pagar o imposto, então. E aí sim, se você comprar dentro da cota dos $500, você não vai pagar nenhuma multa por isso, né? Mas esses são acordos comerciais entre os países vizinhos, até para facilitar, como é que eu digo, a política da boa vizinhança, né? Conforme a gente estuda lá no terceiro ano, essa política da boa vizinhança, ela acontece entre relações de países vizinhos. Manter os acordos comerciais entre eles, tá? Isso fortalece não só o país, mas também às vezes o próprio continente, né? No caso aqui americano, né? A gente vê que tem muita gente que compra produtos chineses, então vem lá do Wish, Amazon, outros sites aí que como é que eu posso dizer, fazem esse meio de campo entre as fábricas chinesas e acaba trazendo produtos que vêm da China para o Brasil. Tem que tomar cuidado, né, com algumas coisas nesse sentido. Você também não pode fazer compras desenfreadas, né? Não é o caso também, né?
algumas pessoas compram produtos lá, mas são coisas pessoais também. Algumas empresas, né, a gente tem lojas aí que compram produtos tanto do Paraguai quanto da China para revender aqui, mas depende das quantidades, né? A hora que cai isso lá no Paraná, na Polícia Federal, onde é a sede, então, esses produtos chineses acabam passando por lá. Lá eles fazem uma fiscalização. Daqui a pouco o produto pode não chegar na tua casa, tá? Recapitulando então, princípios básicos do mercantilismo: metalismo, balança comercial favorável e política protecionista. Esses 3 princípios vocês precisam entender como eles funcionam. Eu espero que eu tenha sido claro na explicação desses 3 princípios. Dúvidas vocês podem me procurar sobre isso. Eu estou cobrando porque isso aqui é a base então desse ano. Se a gente entender bem entendido como é que funciona essa questão econômica, esse sistema mercantilista, a gente não vai ter problemas em entender depois a questão capitalista e ainda, né, vai ficar claro na mente como é que funcionava então o feudalismo, essa passagem para o mercantilismo e a transformação desse mercantilismo em capitalismo. Lembrando que nesse ano, então, segundo ano do ensino médio, a gente trabalha então com essa questão econômica, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a questão política, as grandes transformações, né, a partir desses dois, né, tanto o sistema político quanto o sistema econômico, os choques culturais entre as novas descobertas, né, como fica a África no meio dessas descobertas, como fica a América, né, como ficam os povos ameríndios aqui, como fica a relação Europa-Oriente, né, os chineses, a própria Índia e outros fornecedores de matérias-primas que basicamente enriqueceram parte da burguesia europeia nesse período. Tá? A gente ainda trabalha com esses, além de todos esses pontos, a gente ainda tem uma análise para fazer que é uma análise religiosa. Então, dentro desses princípios todos que a gente vai trabalhar, tem a questão cristianismo e a própria religião muçulmana, o avanço da religião muçulmana, do Islã, absorvendo parte desses cristãos. A gente tem, ao mesmo tempo desse conflito entre muçulmanos e cristãos, a gente tem ainda um avanço, o surgimento e o avanço do protestantismo, né? Que é uma linha que sai do cristianismo, né? Formando então igreja luterana, calvinistas, de João Calvino. A gente tem a própria igreja anglicana na Inglaterra, né, com Henrique VIII, transformando toda a questão religiosa, e juntamente com isso começam os embates então entre o fortalecimento da igreja católica. Ela começa a perder muito com isso, né? Ela começa a deixar de ser a principal instituição religiosa como ela era na Idade Média, para ser disputado então esse campo juntamente com as igrejas protestantes da época, né, o protestantismo. Unindo então todos esses conhecimentos político, econômico, sociais, tá? Quando eu falo dos choques culturais, socioculturais e também religiosos, a gente vai ter um entendimento muito bom sobre como funcionava o mundo nesse período, a partir do século XV, né? E juntamente com isso a gente vai se deparar com as descobertas então. Brasil, aqui, chegada dos europeus aqui no Brasil, as grandes mudanças, transformações, ainda a questão dos grandes impérios americanos, né? Incas, maias e astecas, né? Tá? Mas isso a gente vai juntando tudo. Eu espero que vocês consigam fazer essa ligação. Então a gente não vai estudar tudo de uma vez, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo, tá? Então, conforme eu vou gravando aqui, essa explicação que eu estou dando aqui hoje, basicamente era uma correção então do exercício 1 e 2 da página 23, conforme eu havia pedido para vocês fazerem.